Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês a minha receita de bolo de noiva pernambucano, tá? Eu digo minha receita porque eu faço ela um pouquinho diferente. E eu vou fazer também ela numa porção bem menor, né? Porque ele é um bolo caro, né? Porque ele pega muitas especiarias, é trabalhoso. Se você fizer ele com uma receita, com uma quantidade normal, ele demora muito, né? Em assamento no forno, ele pequeno, ele já demora, né? Ele grande, demora mais ainda, tá? Então, não é uma receita difícil, é só seguir o passo a passo e a gente pode apreciar essa delícia, né? Que também a gente pode cobri-lo com aquele glacê mármore, né? Que era um glacê muito usado, né? Antes. Agora as pessoas usam muito a pasta americana, mas esse glacê mármore, ele fica bem mais gostoso, tá? Então, como é para você apreciar com a sua casa, com seus amigos, tá? Se você quiser colocar essa cobertura do glacê mármore só na parte de cima, também não tem problema, tá? Então vamos para a receita? Vamos precisar de 150 gramas de margarina ou manteiga. Com manteiga fica mais gostoso. Vamos colocar 150 gramas de açúcar refinado. Tal, dissolve um pouco. Vamos usar 3 ovos. Vou adicionar um por um, misturar aqui para agregar ao creme. Tá escuro porque é ovo de granja. Colocar também um pouquinho de essência de baunilha. Vamos levar a batedeira até cremar, ficar um creme fofo. Depois nós vamos colocar 300 gramas de farinha de trigo com fermento peneirada, já está peneirada. Enquanto vamos misturando aqui, a gente vai agregar um pouco do trigo e vamos alternar com o vinho, onde ficou a uva passa, que foi colocada no dia anterior. 150 ml de vinho aqui na massa. Mas também, se você preferir, pode colocar 100 ml de leite e 50 gramas do vinho, que foi utilizado para amolecer a passa. Colocado também 200 gramas de ameixa, que eu coloquei na água com 2 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar também meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Também pode utilizar achocolatado. Agrega a massa e deixa um pouquinho, colocar também para dissolver o chocolate. Gente, que eu falei que o uso diferenciado é a goiabada. Ela, são 100 gramas de goiabada e um pouquinho de água. Então mistura a massa e agora a gente vai colocar uva passa com a ameixa que eu triturei no processador. Você pode colocar no liquidificador também. Eu usei cristalizada, porque algumas pessoas na minha casa não gostam de fruta cristalizada, mas se você quiser pode colocar 100 gramas dela também junto a essa mistura aí. Também mistura e a gente vai levar tudo isso ao forno pré-aquecido a 150 graus. Ou uma hora ou menos, vai depender do seu forno, que essa massa demora um pouco para assar. A forma com margarina e polvilhar com trigo e no fundo eu coloquei papel manteiga, para que a massa não pudesse colar, né, no fundo da forma, já que ela demora para assar e pega muito. Depois a gente vai preparar o glacê mármore, né, que era o glacê antes da pasta americana, era mais usado com essa massa aí. Para o glacê mármore eu utilizei 400 gramas de açúcar refinado e 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Eu usei uma clara de ovo. Algumas pessoas não gostam de utilizar, né, a clara do ovo por conta da salmonela, mas existe também a clara desidratada. Coloca 2 colheres de sopa de suco de limão, um pouquinho de baunilha incolor, mistura, agregando o açúcar ao pouco. Por exemplo, você coloca 4 colheres do açúcar refinado, 2 do açúcar de confeiteiro. E quando ainda tiver o glacê meio mole, vamos usar para passar no bolo para fazer o que a gente chama de cola, né? Para colar depois o glacê real por cima. A gente mela por cima, passa em cima e na lateral do bolo, né? Quando ele tá assim mole ainda. Para depois a gente terminar esse glacê, né? Vai colocando o açúcar até terminar ou até dar o ponto. Às vezes nem precisa usar todo o açúcar que a gente peneira. O dela é quando ela soltar da mão. Então é o ponto do glacê real, certo, para colocar no bolo. Então a gente vai terminar, vai colocar dentro do plástico para ficar melhor, para a gente esticar, né, o glacê, para facilitar na cobertura. Então o ponto dele é isso aí, é quando solta da mão.
Você também quiser colocando ele na mão, aos poucos estirando a massa, também não tem problema. Laterais eu coloquei ele dessa forma. Alisa com a espátula. E está pronto. Não precisa caprichar porque é só, né, para mostrar como ele fica. Para fazer para a venda. Então você capricha mais na decoração. Então tchau, tchau e até a nossa próxima receita. Me segue para mais receitas.